mas nós estamos felizes e contentes. Deus tem feito coisas no nosso meio, por isso estamos alegres. Se você está alegre, diga assim: eu estou alegre hoje. Muito alegre. Está alegre mesmo? Então fala para a pessoa que está assim: hoje eu estou muito alegre. Porque hoje Deus quer usar o pastor, pela misericórdia de Deus, para romper mais um limite. Nós estamos num ano para viver a vida sem limites em Cristo, para aprender estes princípios, para viver nessa dimensão, para receber do Senhor poder para viver de fato uma vida sem limites. Porque existem algumas coisas no nosso dia a dia que vão nos limitando. Saúde, finanças, nos limitam, sim ou não? Não é? E às vezes quando a saúde, quando as finanças, relacionamentos, casamento, não é? Filhos, pais, passam por dificuldades, às vezes, não sempre, a gente se decepciona. Quantos aqui já se decepcionaram alguma vez? Levanta a mão bem alta para me ver. E gostaria de vir aqui dar um testemunho. Você nota que a mão, do jeito que subiu, desceu na velocidade da luz. Teve mão que eu nem vi descer, fez assim, tchum. Estou brincando com você, eu não quero que você venha falar sobre a sua decepção, porque a rigor todos nós passamos por decepções constantemente. A história da nossa vida, se fosse feito um eletrocardiograma decepcional, você ia ver pontos de decepções, às vezes forte, às vezes menos, mas a rigor, constantemente na história da nossa vida, a gente experimentou e passou por decepção. Basicamente, para entender decepção e a pregação de hoje, o título dela, você pode ler aí no boletim, tem aí. O título da mensagem de hoje é Rompendo o Limite da Decepção. Porque algumas pessoas passam por decepções, resolvem essas decepções e seguem adiante. Os atletas, a rigor, passam por decepções quando eles não vencem uma prova. Mas na próxima prova ele está lá de novo, ele venceu aquela decepção. Tem gente que não. Tem gente que passou por uma decepção de uma derrota e nunca mais volta a competir. Teve gente que foi mal numa apresentação, nunca mais volta a tocar. Teve gente que começou um ministério, foi mal, não deu certo, nunca mais volta para o ministério. Tem gente que vence a limitação da decepção, tem gente que não. Quem é você? Sob o ponto de vista de Deus, não sob o seu próprio ponto de vista. Você é daqueles que rompem o limite da decepção ou, muitas vezes, resignado, desiste diante dela. Basicamente, para entender decepção, eu quero trazer um paralelo para uma outra palavra chamada expectativa. Porque toda decepção é fruto de uma expectativa. Repita isso. Toda decepção é fruto de uma expectativa. Quantos gostam de assistir filme aí? Filme. Às vezes a pessoa recomenda um filme para você, não é? Olha, assiste o filme tal. E aí ele fala assim, um filme é maravilhoso, olha o espetáculo. Aí você gera uma expectativa sobre o filme, não é? Se você gerar uma expectativa muito grande, o filme vai te frustrar. Porque talvez ele não atinja a expectativa. E é interessante porque você acaba de assistir o filme e você já liga logo para a pessoa. Esse filme aí. Não era isso? Acabou? Não é? Às vezes você criou expectativa sobre o emprego. Porque a empresa era famosa, porque dava benefício. Quando você chegou lá, tinha um chefe daqueles, encomendado, não é? Lá do tempo medieval, tinha um chicote na mão, parecia um algoz. Aí toda a expectativa sobre o trabalho vai-se embora. E você fica frustrado, decepcionado. Às vezes você vai casar, ou casou, e você tinha uma expectativa sobre o seu casamento maravilhosa. Esse casamento vai ser perfeito. Lua de mel, eterna. E você acreditou nisso nos primeiros 7 dias, nos primeiras 2 semanas, porque é lua de mel. Lua de mel, não sei se você sabe, é festa toda noite. Te lembra disso? Não. E aí o tempo vai passando e o que era festa toda noite começa a se transformar. E aí o casamento às vezes passa a ser uma decepção. E situações que nos pegam de surpresa, muitas vezes a gente não estava esperando. E aquela situação aparece de repente
e causa uma tremenda frustração. As fontes básicas das decepções são diversas, como o outro. Normalmente nós nos frustramos, decepcionamos muito. Olha para a pessoa que está do seu lado, aí você vai dizer para ela assim: às vezes eu me decepciono com você. Teve gente que aproveitou agora, né? Estava com vontade de falar isso e aproveitou e falou. Falou. Vou fazer um paralelo com vocês de uma história muito importante. E já deixa o filme na ponta, porque a gente falou de filme, tem que soltar um filme, né? Todo dia tem que ter filme. Mas é a história de um pai que tem um filho que não gosta de estudar. Que foi, Biel, que você riu? O que acontece com os pais que têm os filhos que gostam de estudar, não gostam de estudar? Isso é decepcionante, sim ou não? Muito. A irmã disse muito. Tudo que o pai quer ver é o seu filho estudando, tirando boas. Essa é a expectativa. Essa é a expectativa. Ninguém tem expectativa de que o menino reprove no final do ano. Isso não existe no nosso coração. Risque esse conceito. Não tem a menor possibilidade de você ser reprovado. E o pai e a mãe vendo aquela situação ali, criando essa expectativa, o menino só tirando nota baixa, só tirando nota baixa. E ele, um pai cristão, começou a orar e não adiantava. O menino continuava tirando nota baixa, a expectativa frustrada, ele decepcionado. O pai e a mãe. E de repente ele chega e fala assim: filho, se você passar no vestibular, eu vou te dar um carro. Ah, você sabe essa história ou não? Você sabe essa história, como é que termina, não? Vou te dar um carro. E, queridos, ele mudou da água para o carro. Esse pai não sabia qual era o poder de um carro na vida de um menino. Você sabia? Você tem ideia disso? Não. Não use isso como exemplo, porque ele fez isso, o menino mudou. Mas ele ficou triste. Ele ficou triste. Por que ele ficou triste? Porque ele tinha uma expectativa de que aquele menino pudesse mudar pelo senso de responsabilidade. Pela consciência de que qualquer pessoa no nosso mundo competitivo precisa ter pelo menos a base do ensino, do conhecimento, para poder ter condições de competir. No sistema é assim. Mas ele prometeu e o menino passou no vestibular. Segura essa história aí. Segura. Porque durante a pregação, eu gosto de fazer isso, porque aí você não vai distrair mais de jeito nenhum. Agora você vai ficar ligado e vai comigo até o final. Vamos ou não vamos? Então vamos assistir um vídeo. He cries in the corner where nobody sees. He's the kid with the story no one would believe. He prays every night, dear God, won't you please, could you send someone here who will love me? Who will love me for me, not for what I have done or what I will become. Who will love me for me, 'cause nobody has shown me what love really means. Her office is shrinking a little each day. She is the woman whose husband has run away. She'll go to the gym after working today. Maybe if she was thinner, then he would have stayed. And she says, who will love me for me, not for what I have done or what I will become. Who will love me for me, 'cause nobody has shown me what love really means.
all alone. He's a man in a cell who regrets what he's done. He utters a cry from the depths of his soul. Oh Lord, forgive me, I want to go home. Then he heard a voice somewhere deep inside, and it said, I know you've murdered him, I know you've lied, and I watched you suffer all of your life. And now that you'll listen, I'll tell you that I will love you for you, not for what you have done or what you will become. I will love you for you. I will give you the love that you never knew. Love you for you, not for what you have done or what you will become. I will love you for you. I will give you the love that you never knew. Senhor, no nome de Jesus, nós declaramos que ninguém que tenha sofrido qualquer tipo de decepção saia daqui hoje sem a cura da alma, no nome do Senhor. Leia Salmos 25, o versículo 3, a parte A. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Mais uma vez. As mulheres. Os homens. Os jovens. Os velhos. Quem é esse velho aí que está lendo? Nenhum. Amados, a gente fica decepcionado com os outros, mas às vezes nós ficamos decepcionados conosco mesmo, com a gente mesmo. Por que eu fiz isso? Por que eu reagi assim? E pasme, ficamos decepcionados com Deus. A palavra decepção no latim, deceptionis, é ilusão perdida, desapontamento, expectativa frustrada, desilusão. Isso começou, obviamente, antes de nós. Isso é da natureza humana. Isso começou lá na criação do homem, no Gênesis, quando há um desvio da expectativa. Aquilo que o homem era para ter como expectativa básica, ele quis mudar. Ele quis ter outra expectativa que não fosse aquela proposta por Deus. E ele se frustra. Então o início do desvio do homem, a queda do homem em Adão, em Eva, causou na humanidade um grande trauma, uma grande expectativa frustrada, e a gente já nasce num mundo corrompido, em que todas as expectativas que a gente cria a respeito do sistema, muitas vezes nos frustram. E isso veio através da porta, a entrada desse processo, se começou por uma palavrinha chamada independência. Diga independência. Independência parece bonito muitas vezes. Eu quero casar, eu quero ter um emprego para ter independência. A gente usa muito essa expressão. Eu costumo, às vezes, traduzir essa expressão de uma maneira mais bíblica e chamá-la de, ao invés de independência, chamar de autonomia. Porque autonomia parece independência, mas não é. Autonomia é alguém que começa criança, mas depois consegue fazer as coisas sozinhas. Que precisava da mesada do pai, agora consegue se sustentar, isso é autonomia. Mas a independência dá a ideia de que eu não preciso de ninguém. E foi isso que aconteceu no Éden. Aí comeu a maçã, que eu estava lá com a maçã, não tinha nada para fazer. Que comeu maçã coisa nenhuma. O fruto dessa árvore era o conhecimento do bem e do mal.
Quando eu preciso de Deus para discernir entre o bem e o mal, eu sou autônomo, porém dependente. Quando eu não preciso de Deus mais para decidir o que eu vou fazer, quando eu já sei o que é certo, o que é errado, e você muitas vezes age dessa maneira, muitas vezes você olha para a situação e fala você mesmo, isso aqui está certo, isso aqui está errado, eu já sei, eu já tenho a capacidade de discernir. E às vezes você se engana. As suas decisões o frustram muitas vezes invariavelmente. Gênesis 3:6, leia comigo. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, posso chamar isso aqui de expectativa? Sim. A árvore não era só agradável ao paladar, não. Ela era atraente aos olhos. E além disso, desejável para dela se obter discernimento. Essa era uma árvore com um fruto maravilhoso. Tinha 3 características básicas. Ela era agradável ao paladar, mas ela não tinha comido ainda. Era atraente aos olhos, isso é nítido nas mulheres. Basta você levá-la, fazer essa experiência. Leva ela ao shopping e ande com ela perto das vitrines. Você vai ver um pouco do que aconteceu com a Eva nos dias de hoje, quando você levar sua esposa ao shopping. Mas, você fala, e meu marido, pastor? Leva ele numa loja de carros, de moto, jet ski, artigos de caça e de pesca. E tem uns aqui que acontece esse fenômeno quando eles vão no Home Depot. Eles falam, mas que furadeira espetacular. Essa furadeira é agradável ao paladar, é atraente aos olhos e desejável para dela se obter um bom corte na madeira. E aí ele comprou a furadeira. A irmã comprou o sapato. Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que também comeu. E o resultado disso, escreva aí, foi uma frustração. Tinha uma expectativa, a expectativa não atendida, resultado, frustração. Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Característica básica da frustração, alguém é culpado dessa frustração, alguma coisa provocou essa frustração, Deus, e acaba parando em Deus sempre. Deus, onde é que o Senhor estava? Que aconteceu isso. Na frustração, alguém ou alguma coisa sempre é culpado. Gênesis 3,16 diz assim, a mulher, ele declarou, olha o resultado. Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará luz a seus filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Ela tinha essa expectativa? Não. Se ela estava frustrada pelo resultado, agora ela está muito mais frustrada ainda, o marido também. Você tem um quadradinho aí que eu quero que você leia. O problema é que por não aceitarmos ou por não termos conhecimento do projeto integral de Deus, decidimos criar o nosso e colhemos o fruto dessa escolha. Muitas vezes decepção, muitas vezes frustração. Você pode ler de novo esse quadradinho, por favor? Quando você não tem uma expectativa nenhuma, quando você não tem expectativa e você cria uma, você já está sujeito a ter uma frustração, uma decepção. E Deus tem, desde o começo da criação do homem, colocado nesse coração meu, no seu, da raça humana, uma expectativa daquilo que Ele pretende com a nossa criação. Por isso o mundo que a gente vive é um mundo frustrado. É um mundo decepcionante. Porque o homem perdeu o projeto de Deus para a sua própria vida. E quando você não entende qual é o projeto de Deus, muitas vezes você faz aquilo que Salomão descreve na vida como correr, na Bíblia, como correr atrás do vento. Quando não se tem um objetivo de vida, qualquer um serve. Vamos entrar na torcida organizada do time tal. E eles entram naquela torcida e vivem em função daquilo. Vamos fazer parte da ONG que salva as baleias encalhadas da Patagônia. E aquilo passa a ser o seu projeto de vida, salvar as baleias encalhadas da Patagônia. Ele vive por isso, ele fala disso.
E é estranho que a gente salva as baleias e deixa os meninos morrer na África. Essa é a natureza humana, queridos. Ou a gente perdeu o projeto de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é o seu grande sonho? Se eu te desse $1 milhão hoje, você receberia? Não, ninguém, né? Teve um irmão lá que já se arrependeu, levantou. Vou fazer a pergunta de novo, acho que você estava meio distraído com o que eu falei antes. Eu vou fazer a pergunta de novo. Se eu te der $1 milhão, você receberia? Sim. Você ia fazer o que com esse $1 milhão? Você falou para mim que ia receber. Agora eu quero saber onde é que você vai gastar. Fala para mim. No fundo do seu coraçãozinho, você ia gastar onde? Você ia fazer o quê? Pensa no irmão espiritual. Queridos, tem gente que ia comprar uma casinha branca no alto da montanha, um quintal e uma janela, só para ver, só para ver o sol nascer, uma rede, ver o pôr do sol. Outros iam comprar um Home Depot da esquina da casa dele. Outros iam comprar uma loja de sapato, de vestidos. Outros iam para o Brasil. Qual que é o teu sonho de vida? Qual que é o teu projeto de vida? Repare que não tem Deus nessa história. Às vezes a gente coloca o nosso sonho. Outros iam falar assim, eu vou pagar minha faculdade na NASA. Ia para lá, fazer um curso de astronauta. Outros queriam assim, não, você é advogado, você... Não, outros iam falar assim, eu vou engravidar, vou ter um filho. Outros iam falar assim, eu vou comprar minha cidadania. Eu vou comprar um green card. Porque com $1 milhão, não sei se você sabe, você chega para o governo americano e fala assim, ei, eu tenho $1 milhão, está aqui, ó. Recibo de depósito. Green card na hora, mano. Depende. Para alguns países é 250, para outros países é 500, outros países 1 milhão. Não é? Para o Brasil, se eu não me engano, é 1 milhão. Não é 250 mil, não. Para os europeus, aí é menor. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Qual que é o projeto de Deus para a sua vida? Você já tem consciência disso? Você tem convicção disso? Você tem certeza do que Deus quer para você? Porque enquanto você não tiver essa certeza, você vai se frustrar muito. Enquanto você não conseguir encontrar um argumento, enquanto você não conseguir encontrar algo de Deus para a sua vida, Deus me fez para isso, eu estou firme no propósito de Deus. A palavra de Deus está cheia de princípios a respeito do propósito de Deus, Deus dizendo assim, há muitos propósitos no coração do homem, mas o propósito de Deus é que prevalece. Enquanto os seus muitos propósitos não deixarem o de Deus prevalecer, você se decepciona, você se frustra. Como águas profundas é o propósito de Deus no coração do homem, e os homens inteligentes descobrem. Há uma perspectiva de descobrir isso, essa é uma expectativa que você pode ter, porque Deus quer revelar o seu propósito. Fala para a pessoa que está ministra na vida dela assim, Deus quer revelar o propósito de Deus para a sua vida. Enquanto você não tem o específico, eu vou te dar o plano genérico. Pode ser? Posso te ajudar com isso? Deus desejou ter uma família. Ele olhou para o Espírito Santo, para Jesus, convocou uma reunião da Trindade e falou assim, somos muitos, mas somos poucos. Está pouco, eu quero casa cheia. Quero mesa. Quero macarronada de domingo. Menino correndo, passando para cima e para baixo. Quero a alegria da grande família. Mas não pode ser, eles começaram a definir o projeto. Não pode ser de qualquer jeito, não pode ser de qualquer forma. Essa família é de muitos filhos, porque existem sistemas de governo que querem muitos cidadãos, existem sistemas monárquicos que querem muitos súditos, mas Deus, embora sendo o rei, embora sendo Deus, desejou fazer não um sistema de governo somente, ele desejou ter uma família. E aí os súditos sobem para a mesa e se transformam em filhos. E esses filhos não podem ser qualquer um, não pode ser aquele filho que queria, voltei na história, passar de ano só por causa do carro, ou da moto, ou da bicicleta. Esses filhos têm que ser restaurados, eles têm que ser regenerados, têm que ser filhos com consciência, têm que ser filhos honestos, filhos trabalhadores, filhos com princípios morais, filhos abençoados. E ele então mostra um modelo, um projeto de família que teriam muitos filhos, mas semelhantes a Jesus. Romanos 8:29 declara isso, mostra isso, o propósito de Deus para a humanidade. Pois aqueles que de antemão conheceu,
também os predestinou para seres conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse é o seu projeto. Esse é o meu projeto, é o projeto dessa igreja, que minha família se transforme numa família que senta à mesa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, como filho. E eu tenho certeza, Davi já sentou nessa mesa, ele falou assim, é um banquete. É um banquete. Os nossos inimigos estarão lá. Eles sim, frustrados, eles sim. Porque minha cabeça é ungida e meu cálice transborda. O homem caiu e passou a não multiplicar mais o caráter de Jesus, e sim do seu pai adâmico. Hoje a genética é muito mais influente do que os princípios bíblicos que a natureza humana já aprendeu a conhecer. E o homem passou a multiplicar esse ser adâmico, independente, autoritário, mandão, frustrado, decepcionado. Conhece alguém decepcionado, frustrado? Você conhece? É bom ficar perto dele? Porque essa pessoa é um muro de lamentações. Essa pessoa construiu o muro da decepção. Talvez exista esse muro na sua vida. E durante a pregação, minha oração é difícil falar sobre decepção, porque decepção, normalmente, quando a gente toca em algum ponto da sua alma que dói, você se encolhe, você bloqueia, você fecha. Meu desafio hoje é fazer com que esta área da sua vida que te decepciona, esta pessoa que te decepcionou, saia do lugar de decepção e você crie uma expectativa em Deus. Se eu conseguir isso, se você conseguir isso, você sai daqui hoje entendendo o versículo base dessa pregação, que é mesmo o quê? Ficou muito decepcionante essa leitura. Como eu avisei agora com mais antecedência, por favor, leia o versículo base mais uma vez. Esse muro de decepção, ele precisa cair. Primeiro, ele precisa ser enfrentado. Coisas que te decepcionaram, que você escondeu, coisas que te decepcionam, que você já falou, não quer falar mais, e coisas que vão te decepcionar no futuro. Eu não sei se você sabe, algumas coisas ainda no futuro vão te decepcionar, faz parte. Mas como a gente vai reagir a essa decepção é que é o grande elan dessa pregação. Porque eu tenho que quebrar esse muro, derrubar esse muro da decepção, porque muitas vezes foi gerada uma ideia independente. Já que eu me frustrei, que eu me decepcionei, eu não vou voltar a cair mais nessa decepção. E aí a pessoa que teve uma decepção no casamento, ela diz, eu nunca mais vou me casar. Uma pessoa que teve uma decepção com o filho, ela fala, nunca mais quero ter filhos. Uma pessoa que teve uma decepção na compra de um carro, diz, essa marca nunca mais. Gera uma ideia independente. Experimenta o desapontamento e a frustração. Quantas pessoas andam perto da gente, que a gente conhece, que estão desapontadas e frustradas? Nós vivemos no meio de uma geração assim, toda ela. São poucos no universo de muitos que trabalham, que vivem de uma forma com expectativa positiva. Porque se distanciaram mais do plano inicial de Deus. Escreva isso. Distanciar-se do plano inicial de Deus, acabam por viver. Por mais que o mundo seja um mundo socialmente falando, fácil, tecnologicamente falando, vivemos na solidão do desvio e abrigamos a decepção como um condutor das decisões. Ou seja, a decepção passa a ser a locomotiva das nossas decisões. Alguém já se frustrou com o pastor, e eu estou aqui na condição de pastor. Tá certo? Alguém se frustrou, decepcionou com o pastor lá atrás. Quando você olha para mim, você transfere a sua decepção para mim. Fala para a pessoa que está assim, faz isso não. Faz isso não. Pastor Rui, gente boa. Ministra aí. Faz de conta que você acredita nisso. Gente boa, cara. Agora, eu quero dizer para vocês que na palavra de Deus existem modelos de gente que se decepcionou, e não são poucos. Eu vou falar diferente, a rigor, todos se decepcionaram em algum momento. Elias, que é um profeta tremendo, gosto muito de Elias, gosto muito dos profetas. Eu quero pedir licença para Deus e para Elias agora, onde ele estiver, para dizer que durante um tempo ele ficou conhecido como Elias o decepcionado. Não é? 1 Reis 19:1, quero contar a história dele. Ora, Acabe, o rei de Israel, contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada.
Por isso, Jezabel mandou um mensageiro Elias para dizer-lhe, deixa eu só contextualizar isso para você. Jezabel era uma esposa ímpia, casada com um rei de Israel, cuja nação estava idólatra, adorando outros deuses, por essa influência, e Deus levanta seu profeta para dizer, para com isso. E esse profeta é chamado por Deus para um desafio, e os profetas de Baal seriam desafiados por Elias. E ele vence essa batalha. Você sabe a história. Os profetas de Baal começaram a clamar, não aconteceu nada, e aquele que respondesse com fogo, aquele seria Deus. Elias coloca água, e Deus aceita o sacrifício e consome com fogo o sacrifício. Elias, cheio de coragem, de unção, mandou matar todos os profetas de Baal. Acabe saiu correndo e foi contar para Jezabel. Jezabel estava onde? No shopping, amado. No shopping. Ela não foi para a batalha. Ela ficou em algum lugar, ela ficou em casa. Acabe viu tudo aquilo e contou para Jezabel. Olha só o que Jezabel falou. Por isso Jezabel mandou um mensageiro Elias para dizer-lhe, que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. E Elias teve medo. Elias agora se decepciona. Deus levantou-se contra mim uma mulher poderosa, a mulher do rei, e eu costumo dizer que mulheres são mais poderosas do que os homens quando são casadas, porque se o homem é o cabeça, a mulher é o pescoço. E ela leva para onde ela quiser. Mulher tem a capacidade, muitas vezes, sorrateiramente, sutilmente, convencer os maridos. Elas têm esse poder. Mulher é um bicho perigoso. Quantos leram a história de Adão? Quando eu comecei a ler Gênesis capítulo 1, eu falei assim, Deus, mulher é um bicho perigoso. Porque foi ela que influenciou o Adão. Adão era um bicho sem vergonha também. Omisso. E a mulher se torna perigosa quando o marido é omisso. Então o marido não seja omisso. Diga amém. Amém. Mulher, não seja perigosa. Amém? Elias teve medo, amados. Sabe o que o medo é? É inerente ao ser humano. Nós não temos na Bíblia a figura do super-hero, que é ausente de medo, que é resistente ao medo. Todos os super-heroes da Bíblia, e Elias é um super-hero, porque ele tem poderes sobrenaturais, amém? Ele faz descer fogo do céu assim, ó. Não é? Tchum. Quem queria ter um poder desse? Você ia queimar o quê, amado? Fala para mim que você ia queimar. Eu acredito que alguns irmãos já estariam chapiscados aqui nessa igreja. Eu acredito que alguém já vai fogo em você e o cabelo ó. Tá certo? Não queira ser quem você não é. Se você tem medo, tenha medo. Se você está decepcionado, trate a sua decepção. Você não é o homem de aço, você não é o Superman, você não é a Mulher Maravilha. Fala para a pessoa que está do seu lado, você não é o Chapolin Colorado. Pode falar para a pessoa que está. Chapolin Colorado, acho que eu não fui muito bem, não, né? Ele fugiu com medo para salvar a vida. Tem hora que tem que fugir, amado. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, ou zimbro, para quem é mais antigo, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. O pai, por mais que ele tivesse dado aquele carro, o menino passou no vestibular, ele ainda nutria esse sentimento de decepção. Nem o fato dele ter passado no vestibular sob o estímulo do pai tinha tirado do pai a decepção. E no dia que foi o dia da festa e tal, chegou o dia do pai dar o presente, ele estava arrependido daquela iniciativa, tinha conversado com a sua esposa e disse, não foi bom o que eu fiz. Eu vou dar uma Bíblia para ele. E no dia da festa, o pai foi e entregou. Ele tinha uma expectativa de que tinha ali o quê? Está amarrado. Se fizer de novo, eu te mando fogo. Amados, ele tinha uma expectativa de que tinha o quê dentro daquela caixa?
uma chave de um carro. Tinha uma. Sabe o que ele fez? Ele nem abriu. Ele pegou a Bíblia, não disfarçou a decepção. Você já viu gente que não disfarça a decepção? Sua mulher faz isso de vez em quando com você, não? Ela não disfarça. Você chega atrasado, ela está decepcionada. E a tromba dela vai do sofá até a sala. Quando você abre a porta, você já dá de cara com a tromba. E ela está lá na sala. Isso é não disfarçar a decepção. Seu marido também, quando come, faz aquela cara que está comendo bombril com ketchup. Eu acho que salgou, né? Salgou, mano. Salgou. E ele vê a decepção no filho, mas nitidamente. Ele foi e deixou aquela Bíblia na estante. Nunca mais mexeu naquela Bíblia, continuou o curso dele. E essa era a expectativa de Elias. Ao invés de receber de Deus aquele afago, muito bem, Elias, você arrebentou, matou os profetas todos, ele recebe a notícia por um mensageiro, Jezabel está vindo aí. Pensa numa mulher decepcionada e brava. Era Jezabel. Feiticeira, bruxa, macabra, ela ia matar mesmo. Ela estava mandando um recado, e esse era um recado, tem gente que late, mas não morde. Essa aqui, ela ia matar mesmo, e ele vive esse momento, embora tivesse sido um profeta espetacular, um verdadeiro super-hero, cheio de poderes, até capa tinha. Ele enfrentou reis perversos. O próprio Acabe aqui, o rei Acabe, era um enfrentamento dele. Ele mandou que os céus se fechassem até que ele dissesse o contrário. Vai parar de chover 3 anos e meio. E no dia que eu falar para chover, vai chover. Fala, fez jorrar azeite da botija da viúva. Diz para ela assim, faz um bolo para mim primeiro, depois faz para você. E a viúva fez isso, e tempos depois ela ainda vivia desse azeite. Ele fez cair fogo dos céus, ele ressuscitou o filho dessa viúva, ele fez voltar a chover, ele abriu o rio Jordão, ele subiu num carro de fogo. Havia no coração desse grande homem de Deus alguns parâmetros estabelecidos por Deus de alguém que não deveria se frustrar facilmente, mas nesse momento, uma pedrinha no sapato, uma ferpa. Quem trabalha com madeira sabe que uma ferpazinha, quando entra na... Você pode ter $1 milhão, casado com a mulher mais linda do universo como eu, mas se a ferpa encosta, você vai... Que foi? Que é isso? Uma ferpazinha, uma pedra no sapato. Já entrou uma pedra no seu sapato, mas acabou. Acabou a sua vida. Coisas pequenas às vezes nos causam grandes decepções. Repita isso, coisas pequenas às vezes nos fazem ter grandes decepções. E esse cidadão aqui, o famoso super-hero, Elias, o tesbita, ele foge, amados. Ele, como judeu, ele tinha aquela natural pujança da raça, filhos de Deus, filhos de Abraão, agora fugindo. E ele tinha um padrão de expectativa também. E Deus começa a tratar Elias. Decepção gera tratamento. Diga de decepção gera tratamento. Porque você não pode ficar aí. Você vai ter que sair. Deus tem um plano para você. O propósito eterno de Deus, ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Eu não posso sentar na mesa, macambúzio, destruído, chateado. Começa o tratamento na vida de Elias. Elias foge. E na fuga, amados, Deus usa uma ave de rapina. Porque a lei de Moisés dizia assim, você não pode comer carne de porco, você não pode fazer isso, você não pode comer gafanhoto, você não pode comer um monte de coisa. Você não pode tocar em ave de rapina. Por quê, amados? Ave de rapina é urubu, corvo. Não sei se você sabe, lá na minha terra, esses animais, eles comem carne podre. Bicho morto. Já sentiu aquele cheio de caatinga de bicho morto? Já sentiu que você passa, meu Deus, que bicho morto é esse? Isso é um elefante? Nem elefante tem lá, mas o tamanho do cheiro é tão violento que parece que um elefante morreu. Aí tem, nessa figura bucólica que eu estou construindo aqui, tem uns bichos voando em cima, uns pássaros pretos. Você já viu? Voando bem calmamente, eles dão umas duas, não é?
E aí, de repente, eles descem lá e eles comem esse X picanha de funtal, não é? E Deus começa a quebrar a arrogância judaizante que às vezes a gente nutre. Da religiosidade. Lá vem o corvo alimentar Elias. Ele podia ter dito assim, está amarrado em nome de Jesus. Eu sou judeu, eu não como carne vinda de um bicho desse. Se ele não comesse, amado, ele estava morto. Às vezes Deus precisa usar esses artifícios, porque a gente às vezes gera conceitos. E esse mesmo problema aconteceu com Pedro. Pedro estava tendo que evangelizar agora os ímpios. E ele dizia assim, não, essa nação aí, ele come essas coisas esquisitas, eles fazem coisas estranhas. Eu não quero mexer com eles. E Deus falou assim, come aí carne de porco, um X pig, para você resolver esse problema, porque você vai evangelizar. E a Bíblia fala, tudo que vier na mesa para comer, coma. Vai quebrando os paradigmas aí, amado. Levado por conta por Deus, não se vai saindo da boca do profeta nenhuma crítica que Deus quer que não saia. Muitas vezes eu falo assim, Deus, eu não vou comer isso aqui. Às vezes Deus usa uma pessoa, amados, que você olha para ela e fala assim, isso é um urubu. Isso é um corvo. E Deus está usando ele. Se você não tem esse paradigma quebrado, você vai fazer assim. Como é que você rechaça um urubu? Show! E agora com poderes sobrenaturais, não é? E todas essas expectativas, Deus está tratando com ele, está devolvendo as expectativas de que ele seria um homem usado por Deus. Deus. 1 Reis 17, 20. Então, clamou ao Senhor e disse, esse aqui é o contexto da viúva. Ó Senhor meu Deus, também esta viúva com quem me hospedo, afligiste matando-lhe o filho. Elias está decepcionado? Ele esqueceu todo o seu passado de glória e passou a só verificar, observar as derrotas. O decepcionado tem essa característica. Ele se esquece do que Deus já fez e olha só para a fonte da decepção. Deus já salvou você, já curou você, já trouxe para a América, casou você. Aí é o problema. Você esqueceu tudo que Deus fez e fica só focado no bendito desse marido, ou na bendita dessa mulher. Deus já salvou você, já deu emprego, já te deixou bonito, formoso, cheiroso, e todo o seu problema gira em torno do seu filho. Eu já vivi isso várias vezes. Toda a vida da pessoa girava em torno do filho. Tudo. Ele tinha esquecido tudo que tinha acontecido para trás. Toda a sua fronte de frustração era aquele menino. Como era a história que eu estou contando para vocês. E agora ele chega afligido por Jezabel e está diante dessa viúva, e a viúva também está passando por dificuldade, e ele fala, também essa viúva. Nesse caso, ele supera a sua decepção e parte para a luta. É aqui que eu aprendo com Elias. Porque embora ele tivesse decepcionado, tivesse fugindo de Jezabel, está branco com a viúva, ele fala assim, cadê o menino? Onde é que ele está? E ele vai lá orar pelo menino. Sabe o que acontece? Nada. Senhor, ressuscita esse menino. E o menino mortinho. Aí, meu amado, a gente aprende com Elias. Está decepcionado? Parte para a luta. Sai chorando para semear a sua semente, que você vai voltar alegre com os seus frutos. Ele deita em cima do menino e o menino ressuscita. Você pode dar uma salva de palmas a esse Deus? Ao Deus do Elias? Mas ele tinha uma expectativa outra com relação a Jezabel. 1 Reis 18, 46. O poder do Senhor veio sobre Elias, e este, prendendo a capa com um cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Com relação a Jezabel, ele não partiu para enfrentá-la, ele fugiu. É a decepção instalada. Ela promove a fuga, ela promove a desistência. Eu não quero mais, e eu estou sendo impelido, movido, impulsionado pela decepção. Embora ele tivesse feito todos esses acontecimentos extraordinários, Deus faz questão de registrar a fuga. Sabe para quê? Porque às vezes a gente foge. Fala para a pessoa que está falando assim, às vezes você dá uma fugidinha, viu, mano? Às vezes você foge, você escapole, você fala assim, eu não quero mais, eu me cansei, estou decepcionado. 1 Reis 19, 3, leia comigo. Elias teve medo e fugiu. Para o quê? Para cumprir o propósito de Deus? Não. Ele fugiu para salvar a sua
E o propósito eterno de Deus? É menor do que a vida de Elias? Ou é maior? Às vezes você erra a escala de valores. Às vezes a sua vida é mais importante que o projeto eterno de Deus. Presta atenção no que eu estou falando. Eu vou repetir para você entender. Às vezes sua vida é mais importante que o projeto eterno de Deus. Para com isso. Enquadra melhor o projeto de Deus na sua vida. Para de achar que você é o centro do universo. Você não é. Agora você pode falar para a pessoa que está do seu lado que você vai gostar de falar isso para você. Você não é o centro do universo não, meu amado. É Deus. O humanismo trouxe, através dos seus super-heroes, dos seus super-astros, dos seus super-ultra-powers, homens bilionários, trouxe o conceito de que quem é o centro do universo, amados? O homem. O homem. Às vezes você está diante de um homem bilionário. Já esteve na frente de um homem bilionário? Está olhando para um agora? Você fica assim meio sem saber como reagir, não é? Sobretudo aqueles que vêm travestidos de glórias e assessores e carros, naves interestelares, não é? E joias brilhantes, esses caras causam impacto. Queridos, a gente tem que entender que o centro do universo é Deus, não é um homem não. Por mais glamouroso, poderoso, talentoso que ele seja, ele é um homem decepcionado. Porque tudo que ele tinha de expectativa com a grana dele, com o poder dele, com o talento dele, gerou o que em contrapartida? Frustração. Homens bilionários se matam? Vai para a Bélgica para você ver um dos maiores índices de suicídio num país extremamente rico. Às vezes você olha para a pessoa e você não tem a exata sensação daquilo que ela é, no íntimo do seu ser. Elias era esse super astro gospel, mas ele fez um voto secreto. 1 Reis 19, 3 diz assim: em Berseba de Judá ele deixou o seu servo. Agora ele está começando a abandonar. Decepcionado, ele se isola. Ele não anda mais com gente. Ele deixa o servo para trás. E aí quando você vai estudar Berseba, porque essa palavra aqui é para onde ele foi. Quando você vai para o original e vê o que significa Berseba, diz que é o oposto dos 7 juramentos. É aquele juramento secreto que fala assim: eu vou me vingar, mas eu não falo para ninguém. Ela vai ver. Ela fez isso comigo? Ela me traiu? Deixa um pouquinho. Espera só um pouquinho. Vingança é um prato que se come frio. E aí começa a esperar o momento certo da vingança, de reagir, de fazer com que a pessoa sofra aquilo que ela sofreu. E havia no coração de Elias um juramento secreto, traçado sobre o modo como ele iria fazer. Ele ia fugir e não ia enfrentar. É natural que um profeta de Deus, no momento de luta e perseguição, busque refúgio em Deus, amém? Este não. Ele vai buscar a luta fugindo de Deus. É natural que as pessoas saiam da igreja nesse momento, é natural que elas saiam do GE, porque elas estão decepcionadas e a decepção, ela tem um raio de ação maior do que a gente imagina. Às vezes você está decepcionado com uma marca de um carro, você condena todas as outras marcas. Às vezes você está decepcionado com um casamento, você condena todos os outros casamentos. Às vezes você está decepcionado com um filho, você condena os outros. O raio da ação da decepção é muito maior do que a gente imagina. E ele fica impossibilitado de buscar refúgio em Deus, porque ele colocou Deus no pacote. E começou a fugir por seus recursos próprios, ou seja, ele pegou uma perninha, botou na frente da outra, e botou na frente da outra, e acelerou, e ó, por aqui que eu vou, e foi. E ele vai para o deserto, diga deserto. Sabe o que é deserto, amado? Um lugar árido, seco, sem água. Um lugar de sofrimento. A palavra aqui fala de algo no sentido figurado. Ele entrou no deserto caminhando um dia. E durante esse percurso de deserto, Deus começa a curar a decepção de Elias. Diga, graças a Deus. Toca na pessoa que está ao seu lado assim: ainda que você esteja decepcionado, existe esperança para você. Deus prepara uma palavra para Elias. Deus se encontra com as pessoas no deserto. Deserto é lugar de milagre. Se Deus te mandou para lá, é porque havia instalado no seu coração algum tipo de decepção e Ele quer tirar de lá. Escreva aí: instalou-se sob a cobertura, não mais sob o seu Deus, mas do Deus do entorpecimento. Você sabe o que aconteceu com Elias, amados? Ele fugiu de Deus, ele foi para o deserto, e aqui em 1 Reis 19, 4, você diz assim: ele chegou
um pé de giesta e sentou-se debaixo dele. Isso aqui, queridos, pode parecer um ato histórico, tão somente um homem que senta debaixo de uma sombra, mas não é. Porque essa árvore aí, ela é produtora de um fruto chamado giesta, fruto da giesta. Tá certo? Ou zimbro. Você sabe a história da Bíblia, você já sabe, não vou ensinar nada novo. É desse fruto aí que se produz uma bebida chamada gin. Gin. Já tomou gin tônica? Já? Aquela água amarga? Já tomou dry martini? É feito com gin. Não, pastor, só comi a azeitona que tinha lá dentro. Bom. Se o cara tomar um pouquinho de gin, o primeiro faz tchan. O segundo copo faz tchum. O terceiro... O terceiro, amados, e muitas vezes quem sabe da história de gente que estava decepcionada e afogou a sua decepção num copo de gin. Ou cachaça. Ou uísque, ou maconha, ou Lexotan, ou compração. Olha que eu botei compração no nível das drogas. Ele permitiu que a decepção determinasse o seu futuro. E aí, nesse lugar onde se bebe, porque se você ficar comendo giesta no calor do deserto, aquilo fermenta, tomou, ele estava borracho. O álcool produz uma euforia no primeiro instante, mas um temendo de um depressor no segundo instante. Sem falar da ressaca e a dor de cabeça e o cara quer morrer. Pergunta a pessoa que está só, está entendendo o que ele está falando? Não? Quem já teve uma ressaca, não levanta a mão não. Que você acordou assim, meio parecido com Elias. Senhor, eu quero morrer. Não tem remédio, não tem água, não tem nada, chá de boldo. Nada funciona. Nada funciona nessa situação. Olha 1 Reis 19:4. Eu quero que você leia comigo. E orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tire a minha vida. Não sou melhor do que os antepassados. Você já orou, ou falou, ou sentiu vontade de morrer? Às vezes isso começa cedo. Suicídio infantil está um negócio terrível, adolescente se matando. Porque esse sentimento decepcionante muitas vezes promove essa atitude de acabar com a dor. Queridos, Deus nessa hora podia falar assim, rapaz, chamava os anjos tudinho para a reunião. Eu fiz tanto por esse homem. Eu dei uma capa bonita para ele. Eu dei unção. Ele já arrebentou com todos os profetas. Ele é um fenômeno lá. Agora, por causa de uma mulher. Se não fosse o rei, né? Forte, perseguindo ele, mas uma mulher, que nem estava lá no dia que aconteceu essa coisa. Deus podia falar assim, gente, vamos trazer Elias para cá, ele está cansado. E fazer assim, né? Elias, come to me. E ó, já era Elias. Mas Deus não é assim, diga glória a Deus. Quando você pensou em se matar, quando você pensou em desistir, quando você, decepcionado, tomou alguma atitude, Deus estava dizendo assim, ele ainda dá conta. Ele ainda consegue. E ele ainda vai lá. Deus ainda vai lá. Deus ainda vai lá por você. Deus ainda te dá uma nova chance. Deus ainda restaura o seu casamento. Deus ainda põe suas finanças em ordem. Deus ainda coloca você na frente de um juiz de novo de imigração. Deus ainda coloca você para ser cidadão desse país. Deus é Deus, amados. Aleluia! Deus tem uma expectativa certa a nosso respeito. Ele não fica imaginando que a gente vai fazer um negócio assim, ultra maravilhoso, mundial. Ele não tem essa expectativa. É a expectativa que Deus tem a seu respeito. Você vai realizar. E that's it. Não crie maior, não crie menor. Somos incapazes de realizar o propósito de Deus sem Ele. E essa maravilhosa intervenção de Deus é que nós precisamos na nossa vida. Durante o período de louvor, Deus estava falando comigo. Ele falou assim, Deus falou comigo hoje aqui. Eu trabalho por ciclos. No dia que eu te trouxe do Brasil, eu encerrei um ciclo na sua vida.
Você está em outro. E eu quero te dizer hoje, Rui, Deus falou para mim, eu estou começando um ciclo novo para a história dessa igreja. E se Deus está começando um ciclo para a história dessa igreja, isso significa que Ele está começando um ciclo novo para a história do seu casamento, para a história das suas finanças, para a história migratória da sua vida. Recebe isso, amado. Estou profetizando sobre a sua vida. Tem coisas na sua vida que o ciclo vai se encerrar hoje. O ciclo da decepção acaba aqui. 1 Reis 19:5, depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, aleluia, um anjo, um sobrenatural, alguém vindo da parte de Deus, aparece no seu caminho, toca em você e diz, levanta e come. Acabou a frustração. Acabou a decepção. E o muro da decepção começa a ser derrubado. Eu tenho certeza absoluta que Deus já mandou o seu anjo a seu respeito nessa manhã. E Ele já tem uma palavra pronta para declarar a seu respeito. Levanta e come. Chega do que você está tomando, chega do que você está fazendo, não funciona. Deus sempre move em favor dos seus filhos, diga isso. Deus sempre move a meu favor. E Ele traz revelação, Ele oferece fortalecimento, Ele manda o sobrenatural de Deus, Ele manda o seu exército a seu respeito, e cabe a nós tão somente levantar e comer. Faça esse ato profético, levanta aí, levanta. Levanta. E a palavra, abre a boca. Aí, a palavra está sendo ministrada na sua boca. Senta aí, em nome de Jesus, pode sentar. Então Elias comeu, bebeu, levantou-se e seguiu a direção de Deus. Os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Ainda que seja por um profeta decepcionado, ainda que seja por um casamento destruído, ainda que seja por as finanças destruídas, não podem apagar, destruir o propósito de Deus. 1 Reis 19:6, Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. Às vezes acontece isso, amado. Às vezes na narrativa bíblica, a gente dá aquela levantada, batiza, entra no ministério. Aí a decepção lá vem ela de novo, querendo te pegar. E aí a gente deita de novo. A gente desiste outra vez. Mas a vida do cristão é de glória em glória. E se eu já levantei um dia, caí outra vez, eu torno levantar. Mas prostrado eu não fico. O justo cai 7 vezes, mas de todas o Senhor o levanta. O anjo do Senhor voltou, tocou nele. E o anjo de Deus não desiste de você, amado. Toca na pessoa que está do seu lado. Você dá trabalho para o anjo de Deus, muito trabalho. Mas ele não desiste de você. Quantos podem dar glória a Deus? Então ele se levantou. O anjo falou com ele, coma, pois a sua viagem será muito longa. Você vai fazer o papel do anjo de Deus na vida do irmão agora. Amado, a sua viagem é longa. Não desiste não. Não volta a dormir não, a viagem é longa. Tem muitos anos ainda pela frente, amém? Quantos recebem? Fortalecido, e então ele levantou, comeu obediente, Elias obediente. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ele sai do deserto, terra seca, solitária, tratamento para Horebe, o monte de Deus. E nesse monte de Deus, meu relacionamento agora não é mais isolado, é um relacionamento com Deus. E ele ouve o seu Deus e derrama o seu coração. 1 Reis 19:13. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto. Saiu e ficou entrada na caverna e uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso, muito criterioso, muito servo de Deus, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, Senhor, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Trata a decepção como a decepção deve ser tratada. Ponto por ponto, vírgula por vírgula, palavra por palavra, sentimento por sentimento. Não mascare, não tire onda de superhero, não seja quem você não é. Você é alguém decepcionado, Deus está curando essa decepção. Ele falou com Deus, tudo que ele estava sentindo, sim ou não? Sabe por quê, amados? Porque é o melhor lugar do mundo para curar uma decepção.
é falar. Tem gente que procura médico, tem gente que procura droga, tem gente que procura psicoterapeuta, tem gente que faz análise. Não sou contra isso, não. Mas a melhor fonte de todas essas é falar com quem tem poder para curar, não só o físico, mas a alma também. A dor é muitas vezes não acessada pelos remédios, mas Deus tem a capacidade de ministrar a sua palavra, que essa sim é fonte de vida para o meu corpo, para o meu espírito, para a minha alma. Tem alguma dor na sua vida? Tem alguma decepção recente? Tem algo aí que você, quando vem um pensamento, você rechaça? Ou tem algo que você está falando assim, não, eu tenho essa decepção, estou vivendo ela agora nesse momento. O tempo é hoje de falar com Deus. Fale sobre a sua decepção nessa manhã. Sabe por quê, amados? Porque Deus não vai te deixar sem resposta. Deus não vai te deixar sem resposta, porque se ele não seria Deus. Nosso Deus é vivo, ele fala com gente sincera, que não mascara sentimento, que é transparente, que chega diante de Deus, muito embora tivesse sido no passado um grande pastor, um grande líder, um grande sacerdote, está dizendo assim, não, acabou, mataram todo mundo, tem ninguém, eu estou me sentindo só, e tem mais, Acabe já matou todos os outros líderes também. Deus vai responder para ele assim, seu servo ingrato. Você está pensando que é o quê? É assim que Deus responde? Presta atenção. Não, Elias. Eu fiz sobrar 7.000 em Israel. Estou tudo arrepiado, amados. Todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Eu fiz sobrar, Elias. Eu fiz sobrar. Fala para a pessoa que está do seu lado. Deus fez sobrar 7.000 que não se dobraram diante de Baal. E com esse exército poderoso de Deus, nós vamos cumprir o propósito de Deus. E Deus fala assim, espera aí, Elias, não acabou não. Fala para o irmão que está falando, não acabou não. Mas isso só é possível quando a gente abandona os nossos conceitos e abraçamos aquilo que sai da boca de Deus. Eu tenho que viver daquilo que sai da boca de Deus. 1 Reis 19:15. O Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael, o rei da Síria, como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, para suceder você como profeta. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, com cara de profeta. Não acabou não. Está apenas começando. Primeira coisa que eu quero enfatizar aqui, eu já estou terminando. Volte pelo caminho. Porque às vezes a gente tem a tendência de ir por outro caminho. Porque fazer o caminho de volta, muitas vezes, é difícil. O que é fazer o caminho de volta? É voltar naquela pessoa que te magoou, pedir perdão. É voltar naquela pessoa que você usurpou e ressarcir. Não tem como passar por outro caminho, tem que voltar lá. Quer dizer que eu tenho que conversar com a minha esposa? Tem. Eu tenho que conversar com meu filho? Tem. Eu tenho que enfrentar o problema? Tenho que enfrentar o problema. Isso é fazer o caminho de volta. Amém? Está disposto a fazer o caminho de volta? Andar com Deus debaixo da sua vontade, ainda que algumas vezes não compreendemos o que Deus deseja. Ainda que. Uma vez um discípulo meu fugiu do trabalho, estava passando um momento muito difícil, eu falei, vai voltar lá na sua chefe. Ele, ela vai me mandar embora. Volta, faz o caminho de volta. E ele chegou para a chefe e falou assim, fiz mal, fiz besteira. E ela abraçou ele como um filho. Se ele não tivesse feito o caminho de volta ele não teria recebido essa bênção. Quando ele foi casar, ela deu um cheque para ele, gordo, de uma mãe que viu um filho sincero, passando por dificuldade, sendo transparente, honesto, e ele foi abençoadíssimo por essa chefe. Esse caminho é o caminho de andar com Deus, por onde Ele determinar, e não por onde a decepção vai querer que você vá. Vá para Damasco, ele disse, em grego, em silêncio está o tecelão no pano de saco. Todas as vezes que você vê na Bíblia um patriarca, um profeta, um sacerdote, rasgar suas vestes sacerdotais e se vestir de pano de saco, sabe o que significa? Que ele está quebrantado, ele está arrependido. Voltar para Damasco é tirar a capa do hiper, super profeta e dizer assim, sem Deus eu não sou nada. Pano de saco significa humildade. Terra sobre a cabeça significa que eu sou pó e é para o pó que eu vou voltar.
Isso significa que sem Deus não há restauração. Sem arrependimento não existe um ciclo novo na sua vida. E eu quero declarar sobre a sua vida. Um ciclo novo começa hoje. Unja Azael, em hebraico, alguém que vê a Deus. Azael é alguém que vê a Deus. Você anda com quem, amados? Que num processo de decepção, da cura dela, deixa eu te perguntar, quem anda com você no seu dia a dia? Quem são seus companheiros, seus amigos? Lá no seu trabalho, quem é que você escolhe? Tem cristão lá? Ou você escolhe aquele pessoal que fica bajulando? Quem você escolhe para andar com você? Não, eu fico perto daquele. Quem é que você anda? Ele mandou ungir Azael, porque Azael é alguém que vê a Deus. E ele mandou ungir também o rei da Síria, em hebraico, exaltado. O nosso Deus é exaltado. Nós precisamos encontrar Deus como um Deus que teve todo um processo na pessoa de Jesus, que era Deus, mas se tornou homem. Muito embora ele fosse homem, teve uma vida sem pecado. E ele, por causa de uma vida sem pecado, ele teve uma vida de poder. E por causa disso, o mataram. Mas a morte não pôde contê-lo. Ele ressuscitou. Mas ele não só ressuscitou. Ele foi e ele voltará. É esse Deus que cura as nossas decepções, o Deus exaltado, acima de todo nome nos céus, na terra e debaixo da terra. Foi a esse Jesus que ele colocou ao lado, na cadeira da direita. Senta aqui à direita, porque agora você é exaltado no céu, você já era, mas você também é exaltado na terra. E a decepção que alguém quiser ter ainda na terra, vai ter só se quiser, porque Deus já comprou o seu resgate. Agora é para ungir Jeú também. Em hebraico, Javé é ele, rei de Israel. Israel prevalece, Deus prevalece. Nesse encontro devemos reconhecer que ele é Deus, sua vontade é maravilhosa e soberana, e ela vai se cumprir em sua vida. Eliseu, em hebraico, para encerrar, Deus é salvação. Como profeta no seu lugar, unja Eliseu. Ou seja, faça discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ensinado até a consumação dos séculos. Discipule a sua esposa, discipule os filhos, discipule o seu colega de trabalho, façam discípulos. Isso é cumprir o propósito de Deus. Nosso Deus advertiu que nesse mundo a gente teria aflição, mas há um caminho para viver a decepção. É a sua palavra da verdade. Eu disse para vocês da história que eu comecei a contar e eu quero concluir ela. Aquele filho, agora fazendo medicina, não era mais o mesmo filho em retaliação ao carro que ele não recebeu. Aquela Bíblia que ele abandonou lá na estante, já não ligava mais para os pais, já não ia mais nas macarronadas. E isso, obviamente, que todo o processo da medicina, do curso de medicina, os pais muito tristes. Muito tristes. E na véspera da formatura daquele menino, o pai morreu. E ele, por mais desnaturado que fosse, foi ao enterro. E chegando naquele enterro, vendo o desespero de todo mundo, a mãe falando com ele, ele ainda com o coração muito duro. Meu pai me enganou. Meu pai me decepcionou. Talvez você tenha uma história de um pai que te decepcionou profundamente. Talvez você tenha uma história de um marido que te decepcionou, uma esposa que te decepcionou. Mas você não pode viver aí. Porque Deus vai criar uma circunstância para mostrar para você que Ele é Deus. Amém? Então ele tem aquele choque e ele vai até a Bíblia. Agora ele resolveu pegar a Bíblia. Um momento pedia isso. Afinal de contas, era um momento de enterro, de choro. Pela primeira vez em anos, ele abriu a Bíblia. Sabe o que ele encontrou lá? Um envelope. Não dá para botar uma chave dentro da Bíblia, que ela fica gordinha. Há vontade de ter um carro tão rápido assim. Calma, irmão. O carro vai chegar. Tinha um envelope. E lá dentro tinha uma carta do pai, dizendo assim, dentro do envelope: filho, quando eu te motivei a passar no vestibular com a história do carro, eu me arrependi depois.
Mas eu não ia deixar de cumprir a minha palavra. Dentro desse envelope tem um cheque em branco. Compre o carro que você quiser. Mas saiba de uma coisa. O mais importante que eu deixo para você, que vai curar sua decepção pro resto da vida, não é aquilo que eu posso te fornecer como um bem material, mas é como um valor que eu jamais poderia transferir por você por nenhum objeto ou nenhuma outra coisa, que são princípios eternos de consciência, de honestidade e de gratidão com o amor do seu papai. Vamos ficar de pé. Mas eu vejo pelas lágrimas de muitas pessoas, inclusive as minhas, que eu preciso sair desse lugar. Eu preciso parar de tomar gin. Eu preciso sair debaixo do zimbro. Eu preciso ter um encontro com esse Deus que me fez saber que 7.000 não se dobraram a Baal. E que toda decepção que porventura eu esteja nutrindo, esteja motivando a minha vida, ela pode ser curada no nome de Jesus. Se Deus tocou, se lágrimas botaram do seu coração, quero te pedir que você faça algo. Que você saia do seu lugar e venha depositar toda e qualquer decepção. Venha trocar o seu fardo com Jesus. E eu tenho certeza que você vai sair daqui diferente. Que você vai sair daqui de uma forma como você ainda não imagina. Um ciclo encerrado na sua vida. De alguém que vai ungir, que vai fazer discípulos e vai cumprir o propósito de Deus. Saia no seu lugar enquanto a gente ministra, no nome de Jesus. Use esse tempo agora para falar com Deus. Mataram os seus profetas. Acabaram com o meu casamento. Destruíram as minhas finanças. Meu trabalho hoje não é nem de longe aquilo que eu imaginava, que eu queria para a minha vida. Estou sofrendo, Deus. Estou decepcionado, sim. Essa palavra falou, foi para mim, foi comigo. E eu estou aqui para te dizer o quanto isso dói, o quanto isso me incomoda, o quanto isso tem sido uma locomotiva na minha vida. Meus relacionamentos hoje estão todos sobre este fardo, sobre essa angústia. Eu não acredito em ninguém, eu não acredito em pastor, eu não acredito em marido, eu não acredito em mulher, eu não acredito em filho, eu não acredito na humanidade, eu não acredito em nada. Mas eu abro meu coração hoje para falar. Eu crio coragem para dizer: onde é que o Senhor estava, Deus? Que o Senhor me deixou sofrer na mão desse homem, para sofrer na mão desse filho ingrato que saiu de casa, que pulou a janela, que me traiu. Onde é que você estava, Deus, quando a imigração pegou meu companheiro, levou para aquela prisão? Onde é que você estava, Deus, quando o Senhor deixou morrer aquele parente e que eu amava tanto? Minha vida ficou tão vazia depois disso. Deus, esse divórcio, Deus, que não sai do meu coração. Deus, essa fraqueza, essa doença, Deus, que todas as vezes que eu acordo, que eu vou andar, eu sinto, Deus, essa dor. Onde é que você estava, Deus? Abra o seu coração, fale com Deus. Fale com as suas próprias palavras. Fala: onde é que o Senhor está? Deus, me livra desse lugar. Eu estou debaixo do zimbro, eu quero sair daqui. Eu não aguento mais, eu não aguento mais. Deus vai falar com você, amado. Deus já está falando com você, mas Ele quer ouvir você falar. Você fugiu, querido? Deus vai te trazer de volta. Você não quer encarar o fato? Deus vai fazer você encarar o fato. Vai fazer você voltar pelo caminho que você veio. Porque Ele tem um caminho de volta para cada um de nós. Ele tem um propósito para cada um de nós. E hoje Ele te responde. Levante sua mão. Deus quer falar com você. Eu fiz sobrar 7.000 em Israel, aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante da decepção, que não se prostraram diante do zimbro, que não desistiram da sua jornada, cujas bocas não beijaram ídolos. O Senhor fez sobrar, porque o seu exército é
indestrutível. O Senhor de exército de anjos está aqui nessa manhã dizendo: eu sou indestrutível. E os meus propósitos a seu respeito, ainda que a decepção fale que não, eu digo que sim. E eu declaro sobre a sua vida, homem de Deus, que um ciclo novo começa agora na sua vida, em nome de Jesus de Nazaré. Diga: eu recebo esse ciclo novo, esse momento novo, que a decepção fica para trás, e eu me levanto, eu como e marcho na direção do propósito de Deus, de Canaã e de uma vida abundante em Cristo. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Dê uma salva de palmas. Está feito na minha vida, está feito na sua vida. Consola a pessoa que está do seu lado, mulher com mulher, homem com homem. Consola, abraça, ora por ele. Declara a bênção do Senhor. Declara a bênção do Senhor. Consola. Mudou, é novo. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se faz novo. Tudo se faz novo. Não mais decepção. Agora a expectativa correta do Senhor. Agora a expectativa correta do Senhor. Um ciclo novo começa nas nossas vidas. Um ciclo novo começa na sua vida. Em nome de Jesus, um ciclo novo. Uma etapa nova. Uma vida nova. Todos que esperam o Senhor não ficarão decepcionados. Todos. Nenhum dos que esperam em Ti ficará decepcionado.